Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui. Bom, essa semana, gente, é carnaval, então tem histórias, né, de meia hora, 35 minutos. Eu deixei para as histórias grandes voltarem depois do carnaval. Mas vocês também não ficam sem vídeos. Então, bora lá para a história de hoje. Dani, te conheci há 8 meses e desde então te acompanho todos os dias. Seu trabalho é lindo e você é uma ótima conselheira. Obrigada. Moro no Espírito Santo, minha conterrânea, gente. Olha só. Aliás, eu estou adorando que tem várias meninas do Espírito Santo aqui escrevendo, né? Eu sou de uma cidade pequena. Desde quando eu nasci, o meu lar sempre foi conturbado. Meu pai, desde quando me entendo por gente, é viciado em bebidas. A primeira lembrança que eu tenho das maldades dele foi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu estava dormindo com a minha mãe e ele chegou querendo transar com ela. Ela falando que não, porque eu estava na cama e mesmo assim ele insistiu e ela acabou fazendo. E, gente, eu ouvi tudo. Depois desse dia, parece que minha memória apagou. Eu só lembro das coisas depois dos meus 11 anos. E aí começou meu inferno. Lembro quando estávamos eu, minha irmã e minha mãe em casa, meu pai bêbado começou a brigar com ela. Xingava minha mãe dos piores nomes. E pegou uma garrafa de bebidas e bateu nela. Isso acabou estourando a garrafa na cabeça da minha mãe. Minha irmã era adolescente. Ela falou pocando a garrafa. Mas eu não sei se todo mundo entende pocando, porque pocando acho que é uma gíria muito capixaba. Mas é tipo, estourou a garrafa na cabeça da mãe, né? E eu fiquei em choque. Eu chorei muito, me escondi no guarda-roupas. E nisso meu cunhado, o namorado da minha irmã, chegou e levou a minha mãe no hospital. Minha mãe, graças a Deus, só levou alguns pontos e ficou bem. Mas voltou para casa. Outra memória que eu tenho era meu pai me xingando de vagabunda. Eu tinha 11 anos de idade. Eu nunca dei trabalho em relação a meninos. Eu era uma criança. Ele me xingava de todos os nomes possíveis e eu chorava muito. Teve uma briga muito feia do meu pai e da minha mãe e eu saí correndo de casa, gritando e pedindo ajuda. Lembro que eu consegui falar com meu tio, que morava em outra cidade. Ele foi até minha casa, buscou eu e minha mãe para a casa da minha avó. Nessa época, minha irmã já tinha se casado e ficou só eu, minha mãe e meu pai em casa. Mas enfim, minha mãe passou apenas 3 dias fora de casa. E eu pedi a ela para que ela fosse embora de vez, mas ela não ia. Minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, independente, fazia faxina. Meu pai trabalhava à noite, mas sempre faltava por conta da bebida. Então, sempre que meu pai começava a trabalhar, ele já era logo mandado embora. Quem sustentava a casa era minha mãe. A minha avó paterna também, ela dava um dinheiro para ajudar. Por conta dessas coisas, eu sempre me senti excluída na família. Parecia que ninguém chamava a gente para nada, por conta do meu pai, sabe? Pois o meu pai, ele bebia e ficava agressivo. Então, tipo assim, tinha festinha, churrasco, eles nunca eram convidados, porque todo mundo já sabia que o pai dela ia arrumar confusão no lugar, então ninguém queria aquilo numa festa. Então, acabava não convidando ninguém da família, né? Um certo dia, nos mudamos para a cidade da minha avó. Ela tinha dado um lote para meu pai construir uma casa. Meu pai alugou uma casa ao lado do lote e foi construindo aos poucos a casa que a avó deu, né? O lote. Todo mundo ajudou, gente. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio. Nesse período eu tinha 14 anos. Conheci um rapaz e me apaixonei. Acabei engravidando. Gente, eu estava tão louca de sair daquele inferno que era minha casa, então resolvi me casar com esse rapaz. Não foi fácil, eu era muito nova. Eu tinha 15 na época, ele 16. Casamos no cartório, minha mãe assinou e o pai dele também. Eu não vou contar muito a nossa história, isso fica para um outro vídeo. Lembro de um dia que eu iria me batizar nas águas, então eu trouxe uma amiga. Ela tinha por volta de 38 anos até em casa. Nessa época eu tinha 18. Acabei levando ela na casa dos meus pais, almoçamos. Meu pai chamou minha amiga para mostrar o quintal para ela. Achei aquilo estranho. Passou um tempo, ela me chamou e disse: Alice, seu pai deu em cima de mim e ficou humilhando a sua mãe, dizendo que ela não dava conta na cama e várias coisas nojentas. Na hora eu fiquei com vergonha, mas decidi me calar. Quando foi no outro dia, eu estava na casa dos meus pais,
Eu sou muito apegada à minha mãe, então eu sempre estive por perto dela. Enfim, meu pai começou uma discussão horrível. Ele nem estava bêbado, porém ele começou a humilhar minha mãe, xingando ela de vagabunda e piranha. A minha mãe ficava calada, escutando tudo. Eu não aguentei e falei: vagabunda é você, que ficou dando em cima da minha amiga aqui dentro da casa da minha mãe. Gente, meu pai voou em cima de mim, minha mãe tentando tirar ele de cima de mim, implorou para ele parar. Nisso, eu saí, chamei meu esposo e ele me buscou. Fiquei dias sem aparecer lá. Porém, ele mandava recado falando que estava arrependido e queria que eu fosse até lá e acabei perdoando. Outra vez, meu esposo pegou ele saindo do banheiro do bar que ele tinha com uma mulher. Se agarrando com a mulher, sabe? Mas eu não contei nada para minha mãe. Na verdade, gente, a minha mãe sabia das traições. Ela sempre foi submissa. Meu pai terminou a casa, ficou enorme. Ele fez de 2 andares. Aí ele decidiu colocar um bar embaixo da casa. Gente, uma pessoa que bebe ter um bar, não dá certo isso, né? Nesse bar, ele dava em cima de todo mundo. Bom, gente, ele batia muito na minha mãe. Dava tapa na cara dela. Quando eu era bebê, minha tia materna conta que uma vez ele chegou da rua, minha mãe estava comigo no colo. Ele simplesmente chegou e deu um tapa na cara dela do nada. Minha tia me pegou e saiu correndo com medo. Meu pai uma vez já atirou em um homem e já xingou a própria mãe dele, que fazia de tudo por ele. Xingou ela de todos os nomes. Hoje ela não é mais viva. Lembro também que uma vez ele bateu a cabeça da minha irmã tão forte na cama que estourou a orelha dela, sangrou muito. Porém comigo ele não era tão ruim quanto com a minha irmã. Quando ele estava são, até que ele era um bom pai. Às vezes brincava, deixava eu até maquiar ele. Essas lembranças me faz repensar muito, assim, de tudo que eu passei com meu pai. Porque não só ela, gente, mas muitas meninas que têm esse relacionamento com o pai, agressivo e tal, têm os momentos bons. Então elas entram num conflito muito grande. Tipo, meu pai, quando tá bêbado, é muito ruim, mas quando ele tá sóbrio, ele é muito bom, entendeu? Então eu sinto que muitas meninas têm esse problema na vida delas, né? Enfim, Dani, o bar que ele construiu embaixo da casa dele não estava indo bem, não dava ninguém. Inclusive, já veio até traficante bater no meu pai, porque, segundo eles, meu pai tinha dado em cima de uma menina de 12 anos. A sorte do meu pai é que meu esposo estava na hora e conseguiu impedir. Enfim, meu pai acabou desistindo desse bar e minha mãe pediu para ele dar o lugar que era o bar para eu morar. Porém, tinha que levantar paredes, pintar, colocar piso, essas coisas. Bom, foram 3 anos que ela ficou ali mexendo na casa, né? Até ela conseguir terminar ali de ajeitar a casa embaixo como ela queria. Hoje eu tenho 24 anos e ainda moro aqui. Só que de 5 anos para cá, meus pais começaram a dormir separados. Eles não tinham mais nenhuma relação, isso foi escolha da minha mãe. E no ano passado, em dezembro, minha mãe pediu uma medida protetiva contra o meu pai. Devido a uma briga muito feia que eles tiveram, no qual ele saiu xingando a minha mãe na rua inteira e ameaçando ela com uma faca. Ela se trancou no banheiro com medo e, graças a Deus, ela cansou. Ela foi na delegacia e eu fui com ela. Lá ela contou tudo. Em 3 dias, os oficiais de justiça foram até nossa casa e falaram com meu pai que ele não podia ficar lá, pois o juiz tinha dado uma medida protetiva à minha mãe. Até que o juiz determinasse tudo. Eu não contei, mas meu pai alugou um outro ponto, e colocou um bar lá de novo. Então ele saiu de casa e foi morar nesse bar. Desde o primeiro dia que ele saiu de casa, minha mãe continuava lavando roupa para ele e pedindo para eu levar comida no bar, a comida que ela preparava. Então todos os dias, gente, eu ia levar comida e roupa limpa. Só que fui cansando. Ele ficava falando besteira para mim do relacionamento dele com a minha mãe. Falava que estava arrependido, que queria voltar para casa. E no outro dia ele estava nervoso e falava que ia matar minha mãe, faqueira. E isso acabava comigo, com o meu psicológico, sabe? Ele fala cada palavra pesada e ruim, até que a minha família paterna decidiu se levantar e ficar com pena dele, falando que mamãe que deveria sair da casa. E eu cansei. Semana passada eu fui levar comida para ele, ele falou tanta coisa ruim para mim, relacionada à minha mãe,
que eu fiquei com raiva e comecei a jogar tudo de ruim que ele me fez na cara dele. Falei que eu não aguentava mais e ele jogou na minha cara que ele tinha me dado a casa que eu moro. E eu fiquei com ódio tão grande que eu saí de lá e deixei ele falando sozinho. A minha mãe ficou indignada e falou que não iria mais fazer nada por ele, nem lavar roupa e nem comida para ele. Dani, a audiência do divórcio já saiu, é daqui a um mês. Minha mãe trabalhou 10 anos no fórum, fazia faxina, ela trabalhava na limpeza. Todo mundo lá no fórum adora ela e todo mundo conhece a história dela. E por isso eu acredito que foi rápido a questão da audiência. Em 3 meses marcaram a data e falaram que, como conhece a história dela, vão fazer o possível pela minha mãe. Minha mãe quer comprar parte do meu pai da casa, porém, como é herança da mãe dele, gente, lembra que o lote, a mãe dele que deu, e esse que eu falo que é esses problemas. Aí eles construíram a casa. Então, este lote, como a mãe dele morreu, a mãe dele nunca passou para ele. O lote é dos irmãos dele e dos irmãos. Então, ela tá morrendo de medo. Por quê? Porque a casa fica nesse lote. Vocês estão entendendo? Bom, gente, na época foi tudo de boca. Nunca teve escritura. A casa não tem escritura. E a minha mãe também ajudou meu pai a construir. Hoje eu deixei meu pai de mão. Estou muito chateada. Meu esposo pediu para eu ficar afastada dele porque ele me faz mal. Toda vez que eu vejo e converso com meu pai, ele acaba com o meu psicológico. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 e um de 7. E quando eu fico mal, lá em casa tudo fica mal. Dani, minha tia paterna, fica me ligando falando para eu perdoar meu pai e não largar ele de mão. Na verdade, as minhas 2 tias paternas falam para eu não largar a mão do meu pai. Já até ameaçaram minha mãe dizendo que não iriam assinar nada relacionado à casa se fosse preciso. Porque todos os filhos, gente, da avó paterna ali, então, todos os irmãos do pai dela, teriam que assinar abrindo mão ali do terreno para que eles fiquem com a casa, tá? Bom, a oficial que é amiga da minha mãe disse que minha mãe tem direitos na casa sim, e que os irmãos que estiverem com pena do meu pai que levem eles para a casa deles, e que caso meu pai se negue a assinar, o juiz irá assinar. Meu pai tem 57 anos, tem problema de saúde, tem diabetes, já teve 2 AVC, mas não é acamado. Mas sempre foi encostado, tem muita preguiça, não corre atrás de nada. Falta um mês para a audiência de divórcio e ele não quis correr nem atrás de advogado. Então ele não vai ter ninguém ao lado dele. Já minha mãe fez tudo certinho. Eu estou com muito medo de perder a casa. Eu moro embaixo da casa, né? Medo de estar sendo injusta com meu pai, mas eu amo a minha mãe. Eu sou a filha mais apegada a ela. Minha irmã fica meses sem vê-la, sendo que mora na cidade vizinha. Inclusive, minha irmã não ficou do lado da minha mãe porque ela é evangélica. Então ela queria que minha mãe continuasse casada com meu pai pela família. Mas enfim, Dani, me ajudem. Vocês acham que eu estou errada em me afastar do meu pai? Então, é complicado, né? Eu não acho que você tá errada, não, porque eu acho assim, é o que eu costumo falar sempre no canal. A sua maneira de agir com as pessoas vai muito de acordo com o que elas fazem com você. Então, pelo que eu vi aqui, seu pai sempre foi aquele pai, né, de beber, de não fazer nada em casa, de xingar todo mundo, bater na sua mãe. Então, tipo assim, que respeito você teria pelo seu pai vendo esse tipo de comportamento dele? É difícil, gente. Não te você não consegue nem sentir respeito por essa pessoa, sabe? Então, assim, eu fico, às vezes, pensando, gente, que umas mulheres tão trabalhadoras igual sua mãe, eu sei que não vem ao caso falar isso agora, mas que, né, finalmente agora ela se separou, mas é umas mulheres tão trabalhadoras que eu tenho certeza que se lá atrás elas largassem esses encostados, a vida delas teria sido muito diferente. Porque você vai ficar servindo de saco de pancada para os outros, trabalhando, botando comidinha na mesa, lavando roupa, por um cara que não tá nem aí pra você, né?
Gente, todos os dias de manhã eu leio um livro devocional, né? Devocional, desculpa. Todos os dias de manhã eu leio um livro devocional. E muito engraçado eu ter lido essa história hoje, porque na hora que eu tava lendo hoje de manhã, tem uma parte que fala bem assim, ó. Seja seletivo nos seus relacionamentos, pois não podemos escolher como se portam as pessoas ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir ao comportamento delas. A parte assim que eu acho que tem muito a ver com vocês é essa, sabe? A gente não pode escolher como as pessoas se portam ao nosso redor. Então a sua mãe, ela não podia escolher como seu pai se portava, né? Ela não tem como ter o domínio ali de falar, para de beber, não se porta assim, para de xingar, não faz isso, porque isso é dele. Ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa, né, vamos lá, uma pessoa que bebe, né, uma pessoa que tem lá seus vícios. Mas a sua mãe, ela poderia sim ter escolhido como reagir ao comportamento dele. E como reagir? Gente, sinceramente, muitas vezes é fazendo o que ela fez agora, mas ali há anos atrás, quando isso tudo começou. Então pensem muito nisso, sabe? A gente não tem como mudar as pessoas, mas a gente tem sim como mudar a nossa reação em relação a essas pessoas. Para de passar a mão na cabeça de alcoólatra, de gente que te xinga, de gente que te maltrata, sabe? Desses homens aí que só sabe beber, que não quer nem saber de responsabilidade dentro de casa, só sabe chegar dentro de casa para fazer o inferno. Então, você aceita isso, sinceramente, porque você quer. Você passa coisas na sua vida porque você quer. Ah, mas Dani... Não, é porque você quer. Porque a decisão está nas suas mãos como você vai aceitar isso. Ou não aceitar. Então, a partir do momento que você fica aceitando, ser maltratada, ser xingada, né? Sabe, cada vez mais vai ficar pior. Isso é escalado, gente. Cada vez mais a situação vai ficar pior. Bom, igual você falou, seu pai sempre foi encostado, entrado no trabalho, perdi o trabalho, sua mãe ali trabalhando, batalhadora. Esse tipo de mulher, gente, entenda, vocês ficam melhor sozinha do que com um homem desse dentro de casa. Bom, a questão da casa, amiga, eu não sou advogada, mas eu vou falar assim que já lidei com o inventário, porque, né, aliás, lidei 2 vezes praticamente com o inventário, apesar que a minha mãe, ela só deixou dívidas, né, o inventário dela. Mas o inventário do meu pai, vamos lá. Eu acho que vocês vão ter um pouquinho de trabalho aí sim. Eu não acredito que o juiz, ele vai dar 100% dessa casa aí para sua mãe. Por quê? Porque ela está num terreno de herdeiros. Então, esse terreno aí do seu pai não era só do seu pai. É do seu pai, das suas tias e tralalá, de todo mundo que tem direito a esse terreno. E essa casa faz parte desse terreno. E como você disse, não tem documento, não tem nada. Então, assim, vocês têm que procurar um bom advogado para tentar fazer um bom acordo. Agora, vocês vão ter o dinheiro para comprar a parte delas, né? Porque não acho que isso também vai sair de graça para vocês. Esse, gente, é o problema quando eu falo para vocês, cuidado em construir em cima de casa de sogra, em lotezinho que a sogra dá. Se dá, tenha todos os papéis na mão. Ah, peraí, ela deu um terreno aqui pro meu pai vai construir. Ok, então vamos lá, vou no cartório, vamos fazer tudo direitinho. Porque ninguém vive para semente, ninguém vive para sempre. Então, uma hora morre e aí chegam os problemas, né? Então, assim, eu não tenho como te falar, eu espero sinceramente, né, que vocês tenham uma resposta positiva aí da justiça, mas como eu disse para você, eu não acho que isso vai sair de graça, com certeza, né? Porque se põe aí talvez no lugar das irmãs, vamos supor, se fosse o contrário, né? Você fosse herdeira desse terreno e, sei lá, sua mãe desse um terreno ali, bom, isso aí também vai muito de pessoa para pessoa, tá, gente? Eu acho que se fosse eu com meu irmão,
com certeza a gente iria conversar, vamos supor, minha mãe tinha um terreno, deu para o meu irmão construir, meu irmão construiu uma casa, minha mãe morreu, o terreno é dos dois. Claro que eu acho que teria uma conversa ali para a gente tentar achar um meio termo amigável ali. O problema, gente, é que quando morre a pessoa, todo mundo já cai de urubuzando ali, querendo saber o que aquela pessoa tinha. Ai, será que esse terreno aí vai ficar pra gente? Vamos dividir para todo mundo, cada um vai pegar um pedaço. Gente, eu sei porque eu tenho vários casos assim, sabe? E tenho até, pessoalmente, conheço vários casos assim, de que um da família morre e tá todo mundo ali tentando tirar um pedaço dessa fatia do bolo. Então, sua mãe ficando com o seu pai, também não acho que seria a solução não, até porque o seu pai não é o único herdeiro, tá? E as suas tias, claro que elas estão fazendo isso tipo uma chantagem, né? Pela família. Não, pela família não, querido, porque seu pai nunca se importou com a família, né? Quando ela fala isso, você fala isso, mas meu pai nunca se importou com a família, ele agredia minha mãe, batia na minha mãe, batia em mim, batia na minha irmã, xingava a gente de vagabunda, disso, daquilo. Então vocês nunca tiveram uma família. Ele nunca respeitou a família dele. E toda vez que um cara desse bate em alguém, né, ele sempre pede desculpa depois, porque ele vê aí que ficou sozinho. Então eles sempre vão pedir desculpa, porque aí ele volta, né, fica aí um mês bonzinho e daqui a pouco volta a manipular sua mãe novamente, volta a xingar, volta tudo a mesma coisa. Então eu acho que agora que a sua mãe conseguiu realmente dar esse grito de liberdade, que ela continue. Porque mesmo que ela voltar, eu não acho assim que essa casa vocês consigam, na minha visão, tá, gente? Eu não sei, porque tem mais herdeiros, igual eu tô te falando. Se fosse só o seu pai herdeiro dessa casa, desse terreno, eu até acredito que o juiz daria essa casa para sua mãe, talvez por tudo que ela tenha passado, por tudo que ela enfrentou aí. Mas não é só a sua mãe a herdeira dessa casa. Então eu acredito que vai ter sim que ter uma partilha aí, e talvez ou vocês tenham que comprar a parte desse povo, ou vocês tenham que vender tudo e dividir o dinheiro. Talvez seja mais sensato, né? Dividir tudo aí, e a parte do seu pai talvez fique para sua mãe, ou seja dividida com a sua mãe. Aí eu não sei como é que vai fazer, mas isso eu tô falando, gente, no meu achismo. Como eu disse para vocês, eu não sou advogada, mas por lidar com o inventário, algumas vezes eu acredito que seja isso. Mas que tudo se resolva, Alice. Olha, assim, apesar de tudo, eu acho que sua mãe teve uma coragem muito grande, né, de sair fora dessa relação. Infelizmente, as mulheres, elas levam muito tempo para realmente decidir, né, sair fora de uma relação tão violenta e abusiva como essa, porque ninguém merece, né, gente? Ninguém merece apanhar, ninguém merece ficar sendo xingado o dia inteiro, e você ainda sustentar a casa, e ainda sendo traída, né? Porque olha, eu vou te falar que a traição para mim aí é o menor dos problemas da sua mãe, porque eu acho o seguinte, ele nunca respeitou nem a sua mãe dentro de casa, nem como pessoa, nem como ser humano. Porque um homem que bate numa mulher, que xinga uma mulher, pra mim, isso é assim, é o pior que ele podia fazer, sabe? E ele fazia. Então, sinceramente, a parte da traição, lógico, não tem que ter traição, mas eu não vejo nem como sendo a pior aí nessa relação deles, porque era tanta coisa humilhante, tanta coisa nojenta, tanta coisa ruim que sua mãe tinha que passar com seu pai, que eu acho que sim, ela continue aí com a medida protetiva, ela continue separada do seu pai, se Deus quiser aí ela há de ser muito feliz sozinha. Agora a questão da casa, né, amiga? Eu sei que você tá com medo, eu sei que é a sua casa também, você também colocou dinheiro aí, mas vamos ver aí, tomara que os juízes tomem uma decisão que seja boa aí para todos vocês.
E se você quiser, volte aqui para contar pra gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!